Atenção, minha querida família do canal Reflexões dos Avós. Antes de voltarmos para o seu Jânio, preciso dar um recadinho do coração para vocês. Eu tenho lido os comentários e vi que alguns de vocês estão chateados com a divisão das histórias em partes. Eu entendo a ansiedade, mas quero avisar que este será o formato oficial aqui no canal durante todo o ano de 2026. Fizemos isso para trazer histórias mais detalhadas e com mais qualidade para vocês, mas isso não significa que não teremos mais histórias com uma parte só. Mas pensando em quem gosta de assistir tudo de uma vez, nós criamos uma solução especial. Lançamos agora um novo nível de membro aqui no canal. É um valor bem simbólico, pequenininho mesmo. Pago apenas uma vez por mês e você pode cancelar a qualquer momento se não ficar satisfeito. Quem assinar vai ter acesso a uma área exclusiva com os vídeos completos, unificados, sem interrupções. Só uma atenção importante para quem virar membro. Para as histórias novas como essa que está saindo agora, o processo é o seguinte: a gente posta todas as partes aqui no público, uma por uma. Assim que a história terminar de ser postada, a gente une tudo e coloca o vídeo completão lá na área de membros, combinado? Dito isso, muita calma nessa hora. Esta é a segunda parte da história do seu Jânio. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não assistiu a primeira parte, pare tudo agora mesmo. Não adianta continuar, porque você vai ficar completamente perdido. A nossa conversa recomeça exatamente do ponto onde o vídeo anterior acabou. Mas fica tranquilo, resolver isso é fácil. Clica nesse card que está aparecendo aí no topo da sua tela ou dá uma olhadinha logo aqui embaixo no primeiro comentário fixado. O link da parte 1 está lá, corre, assiste tudo e depois volta aqui para a gente continuar. E para você não se confundir, como saber se é a história certa? É só olhar a capa. Procure pela foto do seu Jânio. A série de vídeos dele é marcada pela faixa que está no topo na cor verde claro, com bolinhas brancas. Se a faixa for dessa cor, você está no lugar certo. Tudo entendido? Então já deixa o seu like da confiança agora no início e vamos nos acomodar para ouvir o desabafo do seu Jânio. Minha filha, ainda bem que você voltou. Onde foi mesmo que a gente parou? Ah, é. O coração desse velho aqui chega a falhar só de pensar naquele momento. Parece que estou vendo agora. Eu não sabia onde enfiar a cara. Queria virar avestruz e enterrar a cabeça no chão de terra batida. Gaguejei, suei frio e disse para Maria: É que tem uns casais novos que hospedam lá, Maria. Gente em lua de mel, sabe como é? Ela soltou o lençol na água com raiva, espirrando sabão para todo lado. Lua de mel porca, isso sim. Deus me livre dessa gente sem pudor. O destino, minha filha, gosta de pregar peças na gente quando a gente menos espera. Às vezes a sorte vem disfarçada de problema e a gente demora para entender. Eu estava voltando de um servicinho rápido de troca de fusível, caminhando pela calçada quente do centro, com a caixa de ferramentas pesando no ombro e a cabeça cheia de conta para pagar. Quando passei na frente da farmácia do seu Joaquim, ele saiu correndo na porta, abanando a mão. Ô Jânio, espera aí, rapaz. Parei, assustado. O seu Joaquim era homem sério, não era de gritaria. O que foi, seu Joaquim? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que a sorte bateu na tua porta e você não estava em casa. Ele riu, ajeitando os óculos. Tem um conhecido meu, homem forte aqui da cidade, que está procurando um eletricista de confiança faz tempo. Eu te indiquei, disse que você é o melhor, mas o homem disse que é difícil te achar, que você não tem telefone, não tem parada fixa. Meu coração deu um pulo. Indicação do farmacêutico valia ouro. Quem é? É o seu Arlindo, o dono desse prédio novo aqui da esquina e de mais metade do quarteirão. Ele precisa de alguém para manutenção fixa. Carteira assinada, Jânio. 13º, férias, tudo direito. Minha Nossa Senhora. Carteira assinada era o sonho de qualquer trabalhador braçal daquela época.
Era a garantia de que não ia faltar pão na mesa se a gente ficasse doente. Eu fiquei feliz, claro, mas logo em seguida veio a preocupação. O estômago embrulhou. Se eu pegasse emprego fixo, com horário de entrar e sair, como eu ia fazer com a roupa suja da Maria? Ele quer falar com você, vamos agora. O seu Joaquim disse, me empurrando levemente. Vamos lá, ele está no escritório. Fui arrastado para a entrevista em cima da hora, com a roupa suja de poeira mesmo. O seu Arlindo era um senhor calvo, de bigode grosso, que falava olhando no relógio. Gostou de mim, disse que o seu Joaquim tinha dado boas referências, disse que conhecia meu falecido pai. Mas eu sou exigente, rapaz, ele avisou, batendo a caneta na mesa. Quero pontualidade. Aqui o relógio não atrasa. Você começa amanhã, tem uma semana de experiência. Se for bom, assino a carteira. Se furar horário, tá na rua. Aceitei, tremendo na base. Era a chance da minha vida. Os 2 primeiros dias foram um sufoco. Eu entrava às 7, saía às 5. Não tinha brecha. Não tinha como correr no bordel, buscar o fardo, ficou longe para mim. Não tinha como levar na Maria e voltar. O tempo não fechava. A roupa da semana ficou lá na Zulmira, acumulando. No 3º dia, eu não aguentei. Saí do serviço e fui direto para a casa da Maria. Precisava ser sincero. Não dava para enrolar, não com ela. Encontrei ela no tanque, esfregando umas roupas velhas dos irmãos. Quando me viu, ela abriu aquele sorriso cansado que iluminava o quintal. Sumiu, Jânio? A roupa não veio essa semana? A mãe está preocupada com o dinheiro do armazém. Sentei na mureta do tanque, sem coragem de olhar no olho dela. Maria, eu consegui um emprego fixo no prédio do seu Arlindo. Jura? Ela largou o sabão, feliz da vida. Mas isso é uma bênção, Jânio. Carteira assinada e tudo? E tudo, mas tem um problema. Respirei fundo. O horário é rígido. Eu não consigo mais buscar a roupa na pensão e trazer para você. Não dá tempo. Se eu sair no meio do dia, eu perco o emprego. O sorriso dela murchou devagar. Fazia 5 meses que eu ajudava ela com o leva e traz. Ela entendeu o tamanho do buraco. Sem eu para fazer o transporte, não tinha roupa. Sem roupa, não tinha os 50 cruzeiros. Sem os 50 cruzeiros, a fome voltava. Ela secou a mão no avental pensando rápido. A Maria não era de se entregar, minha filha. A necessidade faz a pessoa virar guerreira. Tudo bem, Jânio, eu entendo. Você não pode perder essa chance por nossa causa. Eu sinto muito, Maria. Eu queria continuar ajudando, mas... Não precisa sentir. A gente dá um jeito. Ela me interrompeu decidida. Me dá o endereço dessa pensão. Eu busco. Eu gelei. Era o que eu mais temia. Não, Maria. É longe, é pesado. Eu tenho braço forte, Jânio. Pego 2 ônibus se precisar. Só me diz onde é. Eu vou lá, falo com o dono, explico que você está trabalhando e que agora eu mesma busco e levo. O dono não gosta de gente estranha. Deixa de bobagem. Que dono que vai achar ruim de receber a roupa limpa? Fala logo, onde fica? Ela me prensou na parede, minha filha. Não tinha saída. Se eu não falasse, ela ia sair perguntando na cidade onde era a pensão que o Jânio atendia. Ia ser pior. A mentira tinha acabado ali. Eu tinha que contar a verdade, por mais feia que fosse. Olhei bem para ela e soltei, com a voz falhando. Não é pensão, Maria. Ela parou com a testa franzida. Não é? É hotel? É a casa da Madame Zulmira. O silêncio que caiu naquele quintal foi ensurdecedor. Só se ouvia o barulho da água pingando da torneira. A Maria ficou pálida, branca feito papel. Ela sabia quem era Zulmira. Todo mundo sabia. Zulmira? Ela sussurrou com a voz tremendo. O bordel? É. Você me fez lavar roupa de puta, Jânio. O horror tomou conta do rosto dela. Ela olhou para as próprias mãos como se estivessem sujas de sangue. Aquelas manchas, aqueles cheiros. Meu Deus,
Você me fez trazer a sujeira daquela gente para dentro da casa da minha mãe? Era o único jeito de botar comida na mesa da Helena? Tentei me explicar, desesperado. Eu não tinha dinheiro, Maria. A Zulmira era a única que pagava. Você é um porco, ela gritou, chorando de ódio com o rosto transtornado. Oh, mentiroso! Me fez de cúmplice. Se minha mãe descobre que eu lavei lençol de cama de orgia, ela morre, ela me expulsa. E você, Jânio? Eu pensei que você era decente. O que você faz num lugar assim, hein? Bem, na verdade eu sei bem o que você faz lá. Olha, minha filha, ouvir aquilo doeu mais que facada no peito. Doeu porque eu já estava sentindo um carinho diferente por ela, sabe? Um amor que estava nascendo limpo no meio daquela sujeira toda. E ver ela pensando que eu era farinha do mesmo saco daqueles homens, que eu era da zona, aquilo acabou comigo. Eu queria ter gritado para ela, jurado de pé junto. Maria, eu só fiz aquilo 2 vezes, 2 malditas vezes na vida e me arrependi em cada segundo. Mas eu não falei para ela. A vergonha travou minha língua. Eu falo isso para você agora, era meu segredo. Para você saber que eu não era um monstro viciado naquilo. Era só um menino perdido que tinha errado. Mas para ela, naquele momento, eu virei o próprio demônio. Ela me empurrou para fora do quintal com uma força que eu não sabia que ela tinha nos braços magros. Sai daqui, some da minha frente, eu nunca mais quero te ver. Saí tropeçando, arrasado, me sentindo o pior homem da terra. Quando olhei para trás de relance, vi a dona Irene na janela da cozinha. A mulher estava de olhos arregalados, espantada, sem entender nada daquela gritaria, vendo o santo Jânio sendo enxotado feito cachorro sarnento. Saí dali com o coração moído. Sabia que ela tinha razão. Eu tinha errado em esconder, tinha errado em envolver ela naquilo. Mas a intenção era salvar. Só que de boas intenções o inferno tá cheio, né? No dia seguinte, assim que o relógio bateu 5 horas, eu não fui para casa não. Fui direto para a porta dos fundos do sobrado amarelo. Na cozinha do bordel, precisava resolver aquilo na fonte antes que virasse uma bola de neve. Porque da primeira vez que eu simplesmente sumi, depois voltei com o rabinho entre as pernas. Meu plano era falar apenas com a Josefa, não queria dar de cara com a Zulmira de jeito maneira. A cozinha estava naquele calor de fim de tarde, cheirando a alho fritando e café passado de horas. A Josefa estava lá, sentada num banquinho de madeira, descascando uma bacia de legumes com aquela faca pequena que parecia a extensão da mão dela. Quando eu entrei, suado e ainda com a roupa do serviço novo, ela levantou os olhos cansados e franziu a testa, estranhando minha presença sem a caixa de ferramentas e claramente de uniforme de trabalho. Cheguei perto dela falando baixo, com medo de alguma das meninas aparecer no corredor. Expliquei a situação toda. Disse que o seu Arlindo era homem rigoroso com horário, que se eu atrasasse 1 minuto estava na rua, e que não tinha mais como eu fazer o leva e trás da lavagem. Falei que precisava encerrar o trato ali mesmo, que agradecia muito a ajuda que ela tinha dado para Maria, mas que a logística tinha ficado impossível para um homem só. A Josefa parou de descascar a batata e limpou a mão no avental encardido, soltando um suspiro comprido que fez o peito dela chiar. Ela me olhou com uma pena danada e balançou a cabeça devagar. Disse que era uma lástima aquilo acontecer logo agora, porque a Madame Zulmira, que nunca elogiava nada nem ninguém, tinha comentado de manhã cedo que a roupa de cama nunca tinha ficado tão branca e cheirosa. Falou que a patroa ia ficar uma fera de perder a lavadeira justo quando tinha achado uma que prestava, e que a Zulmira ia ficar triste do jeito dela, que era descontando a raiva em quem estivesse perto. De todo jeito, eu fiz minha parte desta vez. Fiquei 3 dias sem notícia. 3 dias de angústia. Eu ia para o trabalho novo, apertava parafuso, passava fio, mas a cabeça não saía do rosto de decepção dela. Será que estavam passando fome? Será que ela tinha contado para a mãe? Que vergonha eu sentia. No 4º dia, cheguei em casa do trabalho e levei um susto. A Lourdes, minha irmã, veio me receber na porta com cara de segredo.
Jânio, aquela moça, a Maria, ela tá aí, tá lá na sala conversando com a Terezinha. Minha filha, quando a Lourdes me disse aquilo, o sangue sumiu das minhas veias. A Maria? Eu entrei na sala pisando em ovos, rezando todos os terços para minha avó Angélica não aparecer no portão, porque eu sabia, se a velha visse a Maria ali, ia ser o apocalipse. Entrei na sala devagar. A Maria estava sentada na beirada do sofá, com a bolsa no colo, os olhos fundos de quem não dormia. Quando me viu, levantou. "Podemos conversar?" Ela pediu, com a voz baixa. Lá fora? Fomos para o quintal. O sol estava se pondo, deixando tudo com aquela cor laranja triste de fim de tarde. Eu esperava mais gritos, mais xingamentos, me preparei, mas o que veio foi diferente. Veio a rendição. Ela parou na minha frente, torcendo a alça da bolsa, e olhou nos meus olhos. "Jânio, eu vim te pedir perdão", ela disse, e eu vi que era sincero. Eu não tinha o direito de falar aquelas coisas para você, de te chamar de porco. "Maria, não precisa..." "Precisa sim. Eu estava com raiva, com nojo daquela roupa e descontei em você. Mas a verdade é que eu não tenho nada a ver com a sua vida particular. Você é um rapaz solteiro, desimpedido. Se você frequenta aquele lugar ou não, isso não é da minha conta. Quem sou eu para te julgar? Você foi o único que me estendeu a mão quando eu estava na sarjeta com Helena. Aquilo tirou um peso das minhas costas, minha filha, mas não tirou a vontade de ser honesto. Eu queria começar do zero com ela, sem sombra nenhuma." "Eu sei que você não tem nada a ver, Maria", falei, chegando um passo mais perto. "Mas eu não quero mais mentira entre a gente. Nunca mais. Eu ia lá sim, mas era por causa de trabalho. A Zulmira me chamava para consertar as coisas. E eu ia pelo dinheiro. O resto. Bom, o resto é coisa que acontece na vida de homem. Mas não é quem eu sou." Ela sustentou meu olhar e concordou com a cabeça, engolindo em seco. Não falei detalhes. Ela também não perguntou, mas disse: "Eu entendo e acredito em você." Ela quis mudar o assunto sem mais nem menos. Enquanto eu esperava, conversei um pouco com a sua mãe. Ela me contou um segredo. Disse que aqui no fundo do quintal tem um baú de tesouro enterrado. "Ah, minha filha, é pecado falar isso, mas eu senti uma vergonha quente da minha mãe naquela hora. Aquele delírio dela, exposto assim na frente da moça que eu gostava." Baixei a cabeça esperando a Maria zombar, mas ela continuou séria. "Sabe o que eu acho? Você devia cavar." "Cavar?" perguntei, espantado. "É, cava onde ela mandar. Nem que seja para mostrar que não tem nada e acabar com esse pensamento de vez, ou só para deixar ela feliz um pouquinho. Às vezes, Jânio, a gente tem que entrar na história deles para conseguir acalmar o coração." Eu olhei para a terra batida do quintal, imaginando a cena, e soltei um riso frouxo, de nervoso. "Maria, se eu for cavar cada vez que a dona Aparecida cisma que tem coisa aí enterrada nesse chão, a gente não vai ter mais casa. A gente vai acabar morando num poço." A Maria riu. Foi um riso curto, mas sincero, que quebrou o gelo daquele momento pesado. Ela não entendia o tamanho do buraco que era a doença da minha mãe, mas a intenção dela... a intenção era boa. E ver ela rindo ali no meio da minha desgraça me deu um alívio que eu nem sabia explicar. O clima ficou mais leve entre nós. A paz estava selada, mas aí a realidade bateu na porta de novo, e o rosto dela mudou. A tristeza voltou a tomar conta. "Mas não foi só para pedir desculpa que eu vim, Jânio", ela confessou, e a voz tremeu. "O Cícero pediu pão hoje cedo e não tinha. A mãe tá sem o remédio da coluna, tá lá gemendo de dor na cama." Senti o nó na garganta voltar. Enquanto a Maria falava, os olhos já começavam a chorar. "Para você entender o drama, minha filha, a dona Irene não sofria de dor comum de idade, não, pelo contrário, ela era novona, sabe? Tinha acabado de fazer 42 anos. Era mulher para estar forte, carregando o mundo, mas era sequela velha e feia. Uns 7 anos antes, quando o caçula, o Sebastião, tinha uns 3 aninhos,
Um cavalo tinha disparado com charrete, e tudo, numa descida lá perto do mercado, e veio para cima da calçada. A dona Irene se jogou na frente para salvar o menino. Foi um estrago. O bicho pisou no peito dela, a roda pegou de raspão, quebrou costela, deslocou bacia. Como gente pobre não tinha vez com médico especialista, levaram ela para o hospital de caridade, enfaixaram e mandaram para casa. Os ossos colaram tudo torto. A coluna dela fez um S e as costelas ficaram afundadas, apertando o pulmão. Sem o remédio forte para a dor, a coitada não conseguia nem puxar o ar direito se fizesse esforço. Não é que ela vivesse gritando, Deus me livre, ela era forte. Se ela ficasse quietinha de repouso, ela ficava bem, conseguia até sorrir, fazer um café, varrer uma casa. Mas qualquer peso que ela levantasse, ou se ficasse muito tempo sentada na mesma posição, a dor vinha rasgando e travava ela na cama. A menina, a neta Helena, ela só pegava no colo quando estava sentada, ajudava a Maria no que podia, e para piorar, tinha a vista. Dona Irene sustentava a casa costurando para fora, mas os olhos dela já não davam conta. De tanto forçar a vista na luz fraca de lamparina a vida inteira, o grau subiu demais. Ela tentava enfiar a linha na agulha e não enxergava o buraco. Chorava de raiva. E costureira que não enxerga, minha filha, é igual passarinho sem asa. Não tem serventia para o ofício. O problema nem era só a consulta, que a gente até dava um jeito de pagar espremendo daqui e dali. O duro era mandar fazer os óculos. A lente custava uma fortuna. E sem eles, ela não trabalhava. Você deve estar se perguntando. Mas, Jânio, e o governo? E a aposentadoria? Minha filha, em 68, até antes, né? Não tinha essa moleza de hoje, não. O pai da Maria era trabalhador da enxada, vivia de diária. Trabalhou a vida inteira no pesado, mas sempre no boca a boca, sem carteira assinada. O patrão pagava o dia e pronto. Quando o coração dele parou, 4 anos atrás, não ficou direito nenhum. Não tinha INSS, não tinha fundo de garantia. A lei da roça era cruel. Quem não tinha o registro no papel não existia para o governo. A viúva que se virasse. A dona Irene, autônoma a vida inteira, também não existia para a lei. Se ficasse inválida, o problema era dela. Não tinha auxílio-doença, não tinha encosto, nenhum amparo mesmo. Que judiação, né? A única previdência que ela tinha eram os filhos. Mais ou menos, igual lá em casa, a gente não tinha pensão do meu pai. E até nisso, a sorte era madrasta. O irmão mais velho, o João, tinha 16 anos e tinha ido trabalhar na fazenda do Dr. Freitas para tentar mandar dinheiro. Mas fazia 20 dias que o menino tinha ido, e o mês ainda não tinha vencido. E você sabe como é vida de peão. O patrão desconta a comida, a bota, o sabão. A família não sabia se ia sobrar algum tostão ou quando esse dinheiro ia chegar. Enquanto isso, o Cícero vendia jornal para ganhar trocado e o Sebastião ia para a escola com a barriga roncando. E quando voltava, não saía para brincar na rua. Ficava ajudando a mãe e a sobrinha, a Helena, enquanto Maria lavava roupas. Era uma vida difícil que essa moça tinha. Andava dia e noite com a corda no pescoço. Ela me disse que, nesses dias, ela tinha ido atrás de emprego. Eu tentei arrumar outra coisa. Juro que tentei. Fui na casa do Dr. Mendes. Fui na venda. Ninguém quer mulher com filho pequeno. A minha fama não é boa, você sabe, Jânio. Maria, eu preciso do endereço, Jânio. O endereço certo, rua e número. Você não vai lá, falei firme, o medo subindo na espinha. É perigoso. A Zulmira é uma cobra. Aquele lugar? Eu não tenho escolha. Ela levantou a voz e eu vi as lágrimas descerem. A fome não tem moral, Jânio. Você disse que era o único jeito, não disse? Então, continua sendo. Se você não pode levar, eu busco. Eu não me importo se é roupa de puta, de bandido ou do diabo. Eu vou lavar. Ela me olhou com uma determinação que dava medo. Ela estava disposta a entrar na cova dos leões pela filha, pelos irmãos e a mãe. E eu sabia que se eu não desse o endereço, ela ia bater de porta em porta até achar.
Suspirei derrotado. Não tinha como segurar aquela mulher. Então eu disse: Rua das Flores 32, o sobrado amarelo com grade preta. Falei, mas segurei o braço dela antes que ela saísse. Mas escuta bem o que eu vou te falar, Maria. Eu já fui lá, conversei com a Josefa, a cozinheira. Ela sabe que eu parei por causa do horário do serviço, não por sua causa. A Josefa gosta de você. Disse que a Zulmira elogiou a roupa. Então faz assim, não bate na porta da frente. Vai direto no portão dos fundos, na cozinha. Procura só a Josefa. Ela prestava atenção em cada palavra, gravando tudo. Fala com a Josefa, diz que você veio assumir o lugar. Pede para ela se acertar com a Zulmira, é mais seguro. E, pelo amor de Deus, não aceita café, não aceita conversa fiada de ninguém mais. Entra, pega a trouxa e sai. A Zulmira, ela tem olho gordo para moça bonita. Ela me olhou com um sorriso triste, amargo, mas concordou com a cabeça. Pode deixar. Eu procuro a Josefa. Não sou boba, Jânio. Só sou pobre. Ela perguntou se era naquele ponto de ônibus que a gente estava. Expliquei bem certinho. Ela memorizou, limpou o rosto com as costas da mão e ajeitou a bolsa. Obrigada e não se preocupa. Eu sei me cuidar. Ela foi embora. No dia seguinte, eu estava no trabalho, em cima da escada, trocando uma lâmpada na fachada do prédio. Do alto, eu vi. Lá vinha ela, Maria das Dores, caminhando pela calçada movimentada do centro. Ela carregava a trouxa enorme de lençol sujo nas costas. O peso envergava o corpo dela, mas ela andava rápido, de cabeça baixa, desviando das pessoas chiques que passavam. Ver ela ali, passando na frente do meu emprego novo, carregando o fardo da Zulmira, me deu uma dor física. Parecia que eu estava vendo um anjo arrastando as correntes do inferno. Eu queria descer da escada, correr lá, pegar o peso da mão dela. Mas o seu Arlindo estava lá dentro, vigiando. Eu tinha vendido meu tempo para ter um futuro, mas o preço estava sendo cobrado nas costas da mulher que eu descobri naquele momento, que já amava. E o meu medo maior não era o peso da roupa, era o que vinha junto com ela. A Zulmira agora ia ver a Maria toda semana. Ia ver a beleza e juventude dela. Ia ver a necessidade. E eu sabia, com aquele instinto ruim que avisa desgraça, que a madame não ia deixar uma carne fresca, daquelas, só lavando roupa, por muito tempo. A Maria era nova como eu. Ela tinha 20 anos. A rotina se estabeleceu daquele jeito dolorido, minha filha. Toda segunda-feira de manhã, lá vinha a Maria. Eu ficava na janela do segundo andar do prédio do seu Arlindo, fingindo que estava arrumando alguma fiação, só para ver ela passar. Ela vinha caminhando pela calçada movimentada, equilibrando aquela trouxa enorme de roupa suja da Zulmira, mas o passo dela era firme. Uma vez eu contei para ela onde era meu trabalho. Quando ela passava na frente do prédio, ela olhava para cima, me via e abria um sorriso que ofuscava o sol. Acenava com a mão livre, feliz da vida, como se estivesse carregando flores e não os pecados da cidade. Eu acenava de volta, mas o coração ficava pequeno no peito, apertado de culpa e de um amor que eu não sabia onde guardar. Porque era amor, viu? Eu já não conseguia mais enganar a mim mesmo. Eu estava apaixonado por aquela mulher guerreira que entrava no inferno para buscar o pão de cada dia da família. Mas o orgulho, minha filha... o orgulho é a tranca da porta da felicidade. Junto com o orgulho, vinha a vaidade de homem jovem e o preconceito besta da época. Eu olhava para ela e pensava no que os outros iam falar. Lá vai o Jânio namorando a sobra do Valdeci. Aquilo me travava. Eu queria gritar que amava ela, mas a voz entalava na garganta, com medo da língua do povo. Só que domingo era sagrado. Domingo era minha folga. Eu acordava cedo, botava minha melhor camisa, passava glostora no cabelo e ia para a casa dela. Não tinha mais a desculpa da roupa para levar, então eu inventava que ia ver o Cícero, o João, que ia levar uns doces para Helena. Quando eu chegava no portão de madeira velha, a Maria já estava esperando na varanda.
O rosto dela se iluminava de um jeito que valia a semana inteira de trabalho pesado. A gente sentava na varanda enquanto a chuva de verão caía ou o sol estalava no telhado de zinco. A Helena corria para o meu colo, revirando meus bolsos atrás das balas de coco que eu sempre levava. Eu abraçava aquela menina como se fosse minha, cheirava o cabelinho dela e por um momento eu esquecia que ela tinha o sangue de outro homem. Nessas tardes de domingo, o clima esquentava entre eu e a Maria. Não era calor de pele, era calor de alma. A gente ficava se olhando naquele silêncio que diz tudo. Às vezes, a mão dela roçava na minha quando ela me servia o café. Os rostos ficavam perto, quase colados. A respiração mudava. A gente quase se beijava ali mesmo com cheiro de terra molhada e café fresco. Mas sempre alguém aparecia. Era o Sebastião correndo atrás de uma galinha, era o Cícero chamando para ver um besouro, ou era a dona Irene pigarreando na cozinha. E a dona Irene, coitada, começou a ficar incomodada. Ela era mulher antiga, cheia de "não me toques". Ela via aquele rapaz solteiro, enfiado na casa dela todo domingo, sem pedir a moça em namoro, sem assumir compromisso, e aquilo para ela era o fim da picada. Afinal, a filha já tinha se perdido uma vez. Um dia, enquanto eu tomava o quarto copo de café, para disfarçar a vontade de beijar a filha dela, ouvi a mulher resmungando alto na cozinha, de propósito para eu ouvir. "É muito feio isso, viu? Rapaz novo vindo em casa de moça desimpedida sem ter intenção séria. Fica aí rondando, rondando", o povo fala. Antes tinha a desculpa da roupa, agora não tem mais. Se quer a fruta, compra. Se não quer, não fica apalpando. A Maria ficou vermelha de vergonha. Baixou a cabeça no meio da conversa. Ela sabia que a mãe tinha razão. Eu não tinha mais desculpa para ir lá. Mas eu não tomava atitude. Eu ficava naquele chove não molha, com medo de assumir a bronca. Eu tenho raiva de mim só de lembrar. Só que o problema maior não era a dona Irene. O problema morava na minha casa. A avó Angélica tinha ouvido de Tísica e tinha as amigas fofoqueiras da igreja. Numa terça-feira à noite, cheguei do trabalho e encontrei a velha sentada na sala, girando o terço na mão com uma força que parecia que ia arrebentar as contas. A cara dela estava fechada, escura, feito tempestade. "Senta aqui, Jânio", ela ordenou, com aquela voz de general. Sentei, já esperando o sermão. "A dona Cida me contou que viu você saindo da casa daquela gente lá na vila", ela começou, sibilando. "Da casa da Maria das Dores, aquela perdida que tem filho sem pai. É verdade?" Eu respirei fundo. Não adiantava mentir. "Eu vou lá às vezes, vó. Sou amigo dos irmãos dela, amigo da família." Eu disfarcei. "Amigo?" Ela soltou uma risada de escárnio. "Homem não é amigo de mulher daquela laia, Jânio. Viu só? Eu sabia que você estava enrabichado pelaquela uma. Aquilo é mulher estragada. Todo mundo sabe, o Valdeci usou e jogou fora, e agora você tá lá, catando o resto. Você não tem vergonha na cara? O nome da nossa família na boca do povo." Mesmo eu nem mencionando a Maria, a avó foi direta ao ponto. Aquilo me subiu o sangue. Chamar a Maria de estragada doeu mais do que se tivesse me xingado. Primeira vez que levantei a voz para a avó. "A Maria é uma mulher direita, vó. Ela trabalha duro, lava roupa para sustentar a família. Lava roupa." "Sei." Ela torceu o nariz. "E você acha bonito? Um rapaz trabalhador, de família católica, se misturando com mãe solteira? Você quer o quê? Assumir o pecado dos outros? Criar filho de chocadeira?" "Chega." Eu levantei, tremendo. "A senhora não sabe o que está falando." "Sei muito bem." Ela levantou também, batendo o dedo na minha cara. "Eu quero o bem dessa família, tanto que já arranjei um casamento para sua irmã, para Lourdes." Eu parei, atordoado. A Lourdes tinha 17 anos, queria ser professora, vivia com os livros. Casamento? Para Lourdes? Com quem? Com o seu Tobias, aquele senhor viúvo que senta no primeiro banco da missa. O seu Tobias tinha uns 45 anos. Tinha 2 filhos pequenos, era um homem seco, amargo. Nunca fui com a cara dele.
O Tobias? Vó, ele tem idade para ser pai dela e tem 2 filhos para criar. E daí? Ela estufou o peito. Ele é homem de bem, tem posses e é viúvo. Viúvo é digno, Jânio. Foi Deus quem levou a esposa. É diferente dessa sua Maria, que foi abandonada porque não se deu o respeito. O Tobias precisa de uma mãe para os filhos dele, e a Lourdes vai ser muito feliz cumprindo a obrigação dela. Aquilo foi a gota d'água. A hipocrisia daquela mulher que eu respeitei a vida inteira me deu um enjoo profundo. Quer dizer que a minha irmã, uma menina cheia de sonho, podia casar com um velho para criar os filhos dele, porque ele era viúvo? Mas eu não podia gostar da Maria, que tinha a minha idade, só porque o marido dela não tinha morrido, tinha fugido. Viúvo não é abandonado, ela disse. Quanta maldade cabia numa frase só, meu Deus. A senhora é ruim, vó, falei com a voz baixa, sentindo uma coisa quebrar dentro de mim. O respeito, o medo, a obediência, quebrou tudo. A senhora reza o terço todo dia, mas não tem um pingo de amor nesse coração. Se a senhora obrigar a Lourdes a casar com esse velho, eu pego minhas irmãs e sumo dessa casa. Virei as costas para sair, achando que a conversa tinha acabado, mas a avó Angélica não deixou barato não. Ela não era mulher de levar desaforo, muito menos de neto que ela criou debaixo da saia. Ela me agarrou pelos cabelos, minha filha. Puxou com uma força que eu não sabia que aquela velha seca tinha, jogando minha cabeça para trás. Senti meu couro cabeludo descolar da cabeça. Eu fiquei chocado, paralisado. Um homem de 21 anos, eletricista, chefe de família, sendo humilhado daquele jeito. Ela, num instante, tirou de trás da porta uma vara de marmelo, aquela que a gente tinha pavor quando era criança, que ficava curtindo no vinagre. E ela me arrebentou, minha filha. Detonou comigo, ali na sala, na frente de todo mundo. A vara cantava no meu lombo, estalava seco, rasgando a camisa e marcando a pele. Eu não reagi, minha filha. O respeito ou o medo antigo me travou. Eu só encolhia. Defendia meu rosto daquela fúria. Minhas irmãs, a Lourdes e a Terezinha, se encolheram num canto, pianinho, tremendo de pavor, abraçadas uma na outra. A minha mãe, no meio da loucura dela, teve um lampejo de desespero e começou a gritar, chorando alto. Pelo amor de Deus, dona Angélica, para de bater no meu filho, mata ele não? Mas a avó estava possuída pelo ódio. Ela não parava. A cada varada, ela gritava com a voz rouca. Quem defender ele vai levar sova também. Ninguém se mete. Vou tirar essa sem-vergonhice do couro dele na pancada. Vou te ensinar a ser homem direito, seu moleque. Tá para nascer o neto que vai me desaforar. Quando ela finalmente cansou, ofegante, jogou a vara no chão. Eu estava ardendo, com as costas em brasa e a alma em frangalhos. A humilhação doía muito mais que a surra. Eu sustentava aquela casa, botava comida na boca dela e apanhava igual cachorro sarnento. Saí de casa cego, não de raiva, mas de dor. Andei sem rumo, com o corpo dolorido e o peito explodindo. E meus pés, sabendo o caminho melhor que minha cabeça, me levaram para a porta da Maria. Já era noite. Ela atendeu a porta assustada de camisola, com um chale por cima. Viu minha cara transtornada. Jânio, o que houve? Não falei nada. Entrei, fechei o portãozinho e olhei para ela. A raiva da minha avó tinha virado uma urgência, uma necessidade de provar que a velha estava errada, que o mundo estava errado, mesmo com medo da avó. Puxei a Maria pela cintura. Ela regalou os olhos, surpresa, mas não recuou. Jânio, ela sussurrou. Não deixei ela falar. Beijei a boca dela. Não foi um beijo delicado de domingo à tarde. Foi um beijo de desespero, de quem estava se afogando e achou o ar. Ela correspondeu, minha filha. Passou os braços no meu pescoço, o corpo colou no meu. Senti o cheiro de sabonete, senti o calor da pele, e pela primeira vez na vida, o desejo não veio carregado de culpa, veio carregado de verdade. A gente ficou ali, se beijando no quintal escuro. O beijo
foi esquentando, e a Maria passou os braços pelas minhas costas para me abraçar forte. Mas quando ela apertou, minha filha, eu não aguentei. A dor das varadas de marmelo nas costas era carne viva. Eu recuei num pulo, soltando um gemido de dor que eu não consegui segurar. Ai, não aperta! Ela se afastou na hora, assustada, com os olhos arregalados no escuro. O que foi, Jânio? O que você tem? Você está machucado? Eu não queria contar. Que homem de 21 anos quer contar para a mulher que ama que acabou de levar uma surra de vara da avó igual menino de calça curta? A vergonha queimava mais que o machucado, mas eu estava curvado de dor, não tinha como esconder. Foi a avó Angélica, confessei com a voz sumindo na garganta. Ela descobriu que eu vinha aqui, me pegou na vara de marmelo, me arrebentou as costas, as pernas, tudo, Maria. Acabei de apanhar igual criança arteira. A Maria levou a mão na boca, chocada. Ela não acreditava no que estava ouvindo. Jânio, meu Deus, você é um homem, você sustenta aquela casa. Como é que ela faz isso com você? Ela manda em tudo. Falei, olhando para o chão, sentindo as lágrimas de raiva voltarem. E é por isso que eu não posso fazer o que eu quero agora. Segurei a mão dela, trêmulo. Eu precisava ser sincero. Precisava que ela soubesse que não era falta de amor. Era falta de força para brigar com aquele general de saias. Eu te amo, Maria. Eu amo você e amo a Helena. Por mim, eu gritava isso para a cidade inteira agora mesmo, mas eu não posso assumir a gente hoje. A velha tá descontrolada. Se eu peitar ela de vez agora, ela inferniza a vida da minha mãe, das minhas irmãs. Ela pode vir aqui te pegar também. Eu preciso de um tempo para resolver isso, para tirar elas debaixo da asa dela. Você entende? Não é vergonha de você, é medo dela. Ela olhou para mim, viu a marca da minha fraqueza e da minha dor física. O brilho de esperança no olho dela não apagou, mas mudou. Virou compaixão. Ela viu que eu também era uma vítima daquela loucura toda. Ela também sentiu medo da minha avó. Eu entendo, Jânio, ela disse, fazendo um carinho no meu rosto, bem devagar para não doer. Eu espero. A gente espera. Saí dali com o gosto do beijo dela na boca e a certeza de que eu precisava virar homem de verdade, nem que fosse na marra, para merecer aquela mulher. Voltei para casa arrastando o pé, minha filha. O corpo doía, as marcas da vara de marmelo ardiam nas costas que nem brasa viva, mas o coração... o coração vinha estranhamente leve. Aquele beijo da Maria tinha sido um bálsamo, sabe? Tinha sido a confirmação de que eu não estava louco, de que existia sim amor e bondade no mundo, mesmo que a minha avó tentasse me convencer do contrário na base da pancada. Entrei em casa no maior silêncio. A casa estava quieta, mergulhada numa escuridão que dava até arrepio. Graças a Deus, a dona Angélica já tinha ido embora para o covil dela, aquelas 3 casas para baixo que pareciam quilômetros de distância quando a gente queria sossego, mas que viravam um passo só quando ela resolvia fiscalizar a gente. O cheiro do perfume de alfazema dela ainda estava impregnado na sala, misturado com o cheiro metálico de sangue das minhas costas. Quando fui tirar a camisa para tomar meu banho, estava grudada, com corte-fundos. Eu pensava que estava lascado para carregar minhas ferramentas para o trabalho e fingir que nada tinha acontecido. Fui caminhando devagarzinho para o quarto das minhas irmãs, tentando não fazer o assoalho de tábua corrida ranger. Eu tinha esse hábito antes de dormir, olhava elas e depois a mãe. A porta das meninas estava entreaberta como sempre. Empurrei de leve e vi a cena que partiu meu coração em 2. A Terezinha dormia pesado, agarrada num travesseiro velho, a inocência em pessoa. Mas a Lourdes estava acordada. Estava sentada na beira da cama, abraçada aos joelhos, chorando baixinho, aquele choro sentido de quem engoliu o grito o dia inteiro. Sentei na cama dela. Ela levou um susto, limpou o rosto correndo, com aquele pavor condicionado de quem acha que qualquer sombra é a avó voltando para terminar o serviço. Mas quando viu que era eu, ela desabou.
E foi ali, naquele quarto abafado, iluminado só pela luz da lua que entrava pela fresta da janela, que eu descobri que o buraco era muito mais fundo do que eu imaginava. A Lourdes começou a me contar as coisas, num sussurro desesperado, despejando meses de angústia que ela guardava só para ela. Eu achava que sabia de tudo o que acontecia naquela casa. Afinal, eu era o homem da casa, o provedor. Mas eu não sabia de nada. A avó era bem pior do que imaginava. Para mim, que era homem, ela era de um jeito, já para as minhas irmãs, era um fardo muito maior. A Lourdes me contou que o medo dela de casar com o seu Tobias não era só porque ele era um velho amargo e seco, era porque ela estava sendo negociada, minha filha. Vendida, essa é a palavra. Ela me mostrou as mãos. Na penumbra eu vi que estavam vermelhas, com a pele irritada, descascando. A Lourdes sempre teve a pele muito fina. Acho que tinha alergia àquele sabão de potassa forte ou à água gelada demais, porque a Maria lavava trouxa de bordel o dia inteiro e não tinha a mão assim, tão judiada. Ela me contou que a avó Angélica tinha arranjado esse serviço para ela. Lavar as roupas da igreja, toalhas do altar, batinas, tudo pesado. Só que a maldade maior estava no bolso, minha filha. Quem recebia o pagamento do padre era a própria avó. A Lourdes nunca viu a cor de um tostão furado. A velha dizia que retinha o dinheiro para fazer a feira, para botar comida na mesa, já que a nossa mãe não tinha serventia. Mas era conversa fiada. A comida que aparecia era o básico do básico: arroz, feijão, um angu, carne mesmo. A gente não via nem o cheiro, a não ser que eu comprasse. A verdade dura é que a avó pegava o dinheiro do suor da neta, juntava com a parte que ela tomava do meu salário e deixava quase tudo na igreja. A gente passava necessidade dentro de casa para ela comprar o céu dela com dízimo gordo. Mas o pior não era o trabalho escravo, não. O pior era a chantagem. A Lourdes me confessou, tremendo igual vara verde, que a avó tinha dado um ultimato naquela tarde, antes de eu chegar do serviço. Disse que o casamento com o viúvo já estava acertado com o padre e que ia acontecer em 3 meses. E se a Lourdes abrisse a boca para dizer não, ou se eu tentasse impedir, a avó tinha uma carta na manga que era de gelar o sangue. Ela ia internar a mãe. Vê se pode? É isso mesmo que você ouviu. A velha disse com todas as letras que já tinha conversado com um médico amigo da igreja. Era só ela assinar um papel atestando que a dona Aparecida era perigosa, que tinha ameaçado as netas e eles vinham buscar. Iam jogar minha mãe naquele hospício público da capital, aquele lugar que todo mundo sabia que era depósito de gente esquecida, onde os indigentes morriam de fome e frio. A avó dizia que a mãe era um estorvo, um peso morto. Eu senti uma náusea, uma vontade de vomitar. Como podia caber tanta maldade numa pessoa que vivia com o terço na mão e o nome de Deus na boca? Usar a doença da nora, que nunca fez mal a uma mosca, para forçar a neta a casar, e a Lourdes não parou por aí, tinha mais. Ela me olhou com os olhos arregalados de pavor e disse que a avó tinha ameaçado coisa pior. Disse que se a Lourdes desse trabalho, a próxima da fila era a Terezinha. A menina tinha só 13 anos, minha filha. Mas a avó disse que antigamente moça casava cedo, que ela mesma tinha casado aos 12 anos. Ameaçou arranjar marido para Terezinha também, para se livrar logo do peso das netas. Então o trato do diabo era esse. A Lourdes casava, o Tobias assumia as contas, a avó ficava com a Terezinha até despachar ela, e a mãe ia para o hospício morrer como indigente. E eu, não existia? Tudo decidido, sem me falar nada? Aquilo me tirou o chão. Eu olhei para minha irmãzinha dormindo ali do lado, tão pequena, sonhando com as brincadeiras dela, sem saber que a própria avó estava planejando vender o futuro dela em troca de sossego e, claro, algum benefício para ela. A revolta subiu na minha garganta, misturada com uma impotência que doía mais que a surra. Eu era o provedor, eu botava o dinheiro na mesa, mas quem mandava na vida e na morte ali dentro era a dona Angélica.
Eu segurei a mão da Lourdes, tentando passar alguma força que nem eu tinha. Resolvi que não podia mais guardar segredo. Se a gente estava naquele barco furado junto, ela precisava saber que eu também tinha meu motivo para lutar. Contei para ela da Maria. Não os detalhes sórdidos da minha vida errada, claro, mas contei do amor. Falei da Maria das Dores, da mãe solteira da vila, da mulher que tinha me acolhido e cuidado das minhas feridas naquela noite mesmo. Falei para ela que eu tinha prometido para Maria que a gente ia ficar junto, que eu tinha beijado ela e sentido que Deus estava ali, naquele beijo, e não na vara de marmelo da avó. A Lourdes me escutou com atenção, e eu vi um brilho diferente no olhar dela. Não era julgamento, era esperança. Pela primeira vez, ela viu que o irmão mais velho também era gente, também tinha coração e também estava encurralado. Ela apertou minha mão e disse, com aquela sabedoria triste que o sofrimento dá pra gente cedo demais, que Deus precisava fazer um milagre, porque se dependesse só das nossas forças contra a avó Angélica, a gente estava perdido. Foi aí que ela disse a coisa que me marcou para sempre. Depois de chorar mais um pouco, ela enxugou o rosto na manga da camisola, olhou para a parede que dava para a rua, na direção da casa da avó, e soltou o que estava preso na alma. Ela não gritou, falou baixinho, mas com uma raiva tão fria que parecia lâmina de faca. Disse que, naquela tarde, enquanto eu apanhava na sala e não gritava, ela tinha rezado. Mas não tinha rezado o Pai Nosso. Ela tinha rezado para a avó ter um ataque fulminante. Tinha desejado com todas as forças do coração dela que a velha caísse dura ali mesmo, com a vara na mão. Eu odeio ela, Jânio. Ela me disse. Deus me perdoe, mas eu queria que ela morresse. Eu não repreendi minha irmã, não falei de pecado, não falei de honrar pai e mãe, porque no fundo do meu peito machucado, eu sabia que eu tinha desejado a mesma coisa. A gente não era ruim, minha filha. A gente só estava desesperado. A morte da matriarca parecia a única chave capaz de abrir a cela daquela prisão que a gente chamava de lar. Saí do quarto dela com a promessa muda de que eu ia dar um jeito, mesmo sem saber qual jeito seria esse. Fui para o meu canto tentar dormir de bruços, com a cabeça fervendo. Eu precisava salvar a Maria da fome, precisava salvar a Lourdes do casamento, a Terezinha do futuro sombrio e a mãe do hospício. E eu só tinha 21 anos e uma caixa de ferramentas. 2 meses se arrastaram daquele jeito, minha filha, naquela tensão de arame esticado. Num clima de velório dentro de casa. A vida virou uma rotina cinza. Eu saía de casa cedo, com a marmita debaixo do braço, dava um beijo na testa da mãe e das minhas irmãs e ia para o prédio do seu Arlindo. Lá eu me enfiava no meio dos fios e dos conduítes, tentando esquecer que a minha casa tinha virado um campo de batalha silencioso e que a minha avó, 3 casas para baixo, vigiava a gente como um gavião vigia pinto no terreiro. Eu continuava vendo a Maria, claro, mas era tudo escondido, tudo roubado. Domingo, quando a avó ia para a missa das 10, eu corria para a casa dela. A gente sentava na varanda, eu brincava com a Helena, levava um doce, como sempre, e a gente trocava olhares de quem queria construir um mundo junto, mas não tinha nem o tijolo, nem o terreno. A Maria nunca me contava problema, sempre sorria, dizia que estava tudo bem. Mal sabia eu o que ela estava escondendo para não me preocupar. Até que numa terça-feira, o tempo virou. Eu estava no 2º andar do prédio, estava parado, não tinha nada para fazer naquele momento, mas tinha que ir mesmo assim. Parei no corredor que dava para a janela da rua. Do alto, eu tinha o costume de olhar a calçada, esperando ver ela passar com a trouxa de roupa, porque era dia de entrega. E eu vi, mas não foi como sempre. A Maria passou correndo, minha filha. Passou voando pela calçada, com o cabelo desgrenhado, o rosto vermelho de quem tinha chorado ou corrido muito. E o pior, ela estava sem a trouxa. As mãos estavam vazias, abanando. Ela nem olhou para cima, nem procurou minha janela. Passou direto,
atropelando quem vinha na frente, sumindo na curva da esquina, como se o diabo estivesse correndo atrás dela. Meu coração deu um tranco no peito que eu quase caí da escada. Mulher pobre não corre na rua à toa, não. Ou é doença, ou é polícia, ou é desgraça maior. Fiquei o resto do dia com o estômago embrulhado, errando o fio, tomando choque de bobeira. Assim que o relógio bateu 5 horas, larguei tudo e fui direto para a casa dela, sem nem passar em casa para tomar banho. Cheguei lá já escurecendo. A casa estava numa penumbra triste. Bati palma. A Maria veio atender e quando eu vi o rosto dela na fresta da porta, eu soube. O olhar dela estava daquele jeito opaco, sem brilho, de quem já desistiu de lutar. Ela me deixou entrar. Os irmãos estavam no quarto dos fundos, quietos demais para crianças daquela idade. A dona Irene estava na sala. Heleninha já dormia. Sentamos na mesa bamba da cozinha. O que aconteceu, Maria? Eu te vi correndo hoje. Cadê a roupa da Zulmira? Ela começou a chorar, mas não foi choro de alívio, não. Foi choro de vergonha. Ela escondeu o rosto nas mãos e me contou quase cochichando o que estava acontecendo, coisa que ela escondeu de mim naqueles domingos todos. A Zulmira, aquela cobra criada, já estava rondando a Maria fazia tempo? Toda vez que a Maria ia levar a roupa limpa, a madame chamava ela para entrar. Oferecia um café, elogiava a beleza dela. Você é muito bonita para ficar estragando a mão no tanque, menina, ela dizia. Você tem corpo de rainha, devia ser tratada como tal. A Maria desconversava, pegava o dinheiro da lavagem e saía. Mas a necessidade em casa foi apertando. O remédio da mãe acabou, o menino mais novo precisou de sapato para ir na escola, a comida mingou. Meus eu ajudando com o pouco que ganhava. O problema era a avó, que exigia cada tostão meu. E a Zulmira, farejando o desespero igual tubarão fareja sangue, deu o bote. Naquela manhã, quando a Maria foi entregar a roupa, a Zulmira trancou a porta da cozinha e fez a proposta. Ela disse que eu posso ganhar o triplo, Jânio. A Maria me contou soluçando. O triplo do que eu ganho lavando roupa o mês inteiro, eu ganharia numa semana. Disse que meus irmãos nunca mais iam dormir com fome. Mas fazendo o quê, Maria? Eu perguntei, mesmo sabendo a resposta, sentindo o gosto amargo na boca. Trabalhando lá dentro, atendendo os clientes? Eu soquei a mesa de tanta raiva. Até a dona Irene resmungou lá na sala. Aquela mulher era o demônio na terra. Mas a Maria continuou. E o que ela disse a seguir foi o que me gelou a alma. A Zulmira queria tanto a Maria, achava ela tão carne fresca e bonita, que ofereceu uma coisa que ela nunca oferecia para ninguém. Uma exceção. Ela disse que eu não preciso morar lá, Jânio. Disse que eu posso ir de noite e voltar para casa de manhã cedo. Que a gente pode mentir para minha mãe, dizer que eu consegui um emprego de auxiliar de limpeza no hospital, no turno da noite. Ninguém precisa saber. A cilada era perfeita, a mentira pronta, o dinheiro na mão, a promessa de sigilo. A Maria levantou os olhos para mim, vermelhos de tanto chorar, e confessou. Eu quase aceitei, Jânio. Hoje, quando ela me deu o ultimato, ela disse, ou você aceita agora, ou não lava mais roupa aqui. Acabou a caridade. Ela tirou a trouxa da minha mão e disse para eu voltar, só se fosse para ficar. Eu saí correndo porque eu tive medo de dizer sim. Mas, Jânio, as crianças estão com fome. É muito dinheiro. O pânico tomou conta de mim. Eu vi, na minha frente, a mulher que eu amava prestes a pular num poço sem fundo. Eu precisava impedir aquilo, custasse o que custasse. Segurei os ombros dela e chacoalhei, desesperado. Não, Maria, pelo amor de Deus, não. Você não sabe onde está se metendo. Aquilo não é trabalho, aquilo é escravidão. Mas ela disse que eu posso voltar para casa. É mentira, gritei, esquecendo de falar baixo. É armadilha. Eu conheço aquele lugar, Maria. Eu vi com meus próprios olhos. Elas entram lá achando que vão ficar um mês, juntar um dinheiro e sair. Mas ninguém sai. Eu precisava fazer ela ver a verdade, tirar a venda dos olhos dela.
Então eu contei tudo. Contei o que eu tinha visto naqueles anos de eletricista do pecado. Falei das dívidas inventadas. Falei do caderno preto da Zulmira, onde ela anotava o aluguel do quarto, a comida, a roupa, a multa por copo quebrado, juros sobre juros, até a dívida ficar impagável. Expliquei que a tal exceção de dormir em casa ia durar uma semana. Logo, a Zulmira ia inventar que tinha cliente importante esperando, que estava tarde, que era perigoso sair. E quando ela visse, já estava presa lá dentro, devendo a alma. Você vai perder seu nome, Maria, eu disse, segurando o rosto dela. Lá dentro ninguém tem nome de batismo. Você vai virar uma rosa, uma jasmim, uma coisa qualquer para ser usada e jogada fora. Você vai virar igual a Neuza, igual a Rita. Mulheres que choram escondido no banheiro e bebem para aguentar o nojo dos homens. Ela me olhava assustada, chocada com a violência das minhas palavras. Mas eu não podia parar. Eu tinha que usar a minha última carta, a carta da minha própria vergonha. E os homens que vão lá, não se iluda achando que são príncipes, Maria. São os doutores da cidade, os mesmos pais de família que arrotam santidade na missa de domingo. Eles vão lá para fazer as sujeiras que não têm coragem de pedir para a esposa em casa. Eu sei porque eu vi. E você viu também, lembra? Lembra daquele lençol que você me mostrou no tanque, tremendo de nojo? Cheguei bem perto do rosto dela e soltei a bomba, sem dó, porque precisava doer para ela acordar. Você aguenta aquilo, Maria? Você tem estômago para aguentar mais de 6 homens em cima de você numa noite só? Ou até mais, né? Porque aquele lençol não mentiu. É aquilo que espera por você. Ela chorou na hora, um choro de pavor, sacudindo a cabeça freneticamente, dizendo que não. O medo da dona Irene ouvir aquela conversa suja na cozinha foi tão grande que ela me puxou pelo braço, quase me arrastando para fora da casa. Fomos para o breu do quintal e sentamos numa pilha de tijolos velhos debaixo da árvore, para eu terminar de contar o resto da desgraça longe dos ouvidos da mãe dela. Respirei fundo, engolindo o orgulho. E eu sei, porque eu também fiz parte daquilo. A Maria arregalou os olhos. Eu não ia lá só para trocar lâmpada, Maria. Eu fui fraco, eu fui sujo. Eu perdi minha inocência lá dentro, nos braços de uma mulher que tinha idade para ser minha tia. E depois fui usado por outra, a Sandra, que só queria provar que todo homem é lixo. Eu paguei para usar o corpo delas, Maria. Eu sei o cheiro que tem aquele dinheiro. É cheiro de morte. Você quer isso para você? Quer que a Helena cresça sabendo que a mãe virou mercadoria de homem sem vergonha? Quer ser este exemplo para sua filha? Foi um golpe baixo, eu sei, falar da filha, mas funcionou. A Maria estava aos prantos, como se eu tivesse tirado a espinha dorsal dela. O horror da realidade que eu pintei apagou o brilho do dinheiro fácil que a Madame Zulmira oferecia. Meu Deus, ela sussurrou. Eu não imaginava que era assim. Eu pensei que era só deitar e pronto. Nunca é só deitar. Eles levam um pedaço da alma da gente cada vez. Ela ficou em silêncio um longo tempo, olhando para as mãos vazias em cima da perna. Depois levantou a cabeça, secou as lágrimas e tentou sorrir, mas foi um sorriso quebrado. Tá bom, Jânio, você venceu. Eu não vou. Não boto meus pés lá nunca mais. Eu vou procurar outro serviço. Amanhã mesmo eu saio batendo perna, em algum lugar onde querer uma lavadeira. Eu concordei, disse que ia dar tudo certo, abracei ela forte, beijei bastante, para ela ver que não estava sozinha. Mas quando saí de lá e fui caminhando para casa no escuro, o peso no meu peito era de chumbo. Eu sabia que era mentira. Nós dois sabíamos. Em 1968, numa cidade daquele tamanho, quem ia contratar uma mãe solteira, falada na boca do povo, sem instrução e com filho pequeno no colo? Ninguém. As portas estavam todas fechadas. Cheguei em casa e não consegui dormir. Deitei na cama olhando para o teto, ouvindo o relógio da sala tic-taquear, e cada segundo parecia um martelo na minha cabeça. A Maria disse que ia procurar emprego,
Mas eu sabia que a fome não espera. Daqui a 2, 3 dias, quando a Helena chorasse pedindo leite e não tivesse, a Maria ia quebrar. Ela ia voltar na Zulmira e a madame ia ganhar. Uma certeza rondava minha cabeça, minha filha. Eu sabia que a Maria não voltaria a pedir esmola na rua. Depois de receber uma proposta daquelas, de saber que podia ganhar o triplo num estalar de dedos, ela certamente não iria mais se humilhar na calçada por migalha de pão. A oferta da Zulmira tinha envenenado a humildade dela. A única porta que tinha sobrado aberta, escancarada e convidativa, era a maldita porta amarela do bordel da Zulmira. Aquela culpa eu não aguentava carregar. Se ela caísse naquela vida, a culpa era minha, que não tive coragem de assumir ela antes por medo de uma velha beata. Eu fechava os olhos e via a Maria, mas não a Maria que eu conhecia, com o vestido desbotado e o cheiro de sabão. Eu via uma Maria pintada, com um vestido de cetim vermelho, sendo chamada de Orquídea ou Lírio, sentada no colo de um daqueles coronéis que babavam cachaça. Via a Zulmira contando o dinheiro em cima do corpo dela. Aquilo me dava um aperto no peito, uma falta de ar que eu tinha que levantar e ir na janela buscar fôlego. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu amava aquela mulher. Amava a força dela, o jeito que ela defendia os dela, o sorriso triste que ela me dava. Quando o galo cantou na vizinhança, anunciando o sol, a resposta veio na minha cabeça. Foi uma ideia doida, dessas que a gente só tem quando o coração fala mais alto que o juízo. Era simples, óbvia e assustadora. Eu não tinha dinheiro para dar para ela. Mas eu tinha meu nome, eu tinha meu braço, eu tinha a minha honra. Se eu casasse com ela, se eu desse meu sobrenome para ela e para a menina, ninguém mexia com mulher casada de homem direito. A sociedade hipócrita daquela época respeitava o anel no dedo mais do que respeitava a pessoa. No dia seguinte, depois do trabalho, tomei meu banho, botei minha melhor camisa, aquela branca de ir na missa, passei a gilete no rosto com cuidado para não cortar. E fui. A avó Angélica me viu saindo todo arrumado e perguntou desconfiada: "Vai para onde assim, Jânio? Não tem missa hoje." "Vou resolver um assunto, vó. Já volto." Ela franziu a testa. Aquele sexto sentido de bruxa apitando, mas me deixou ir. Cheguei na casa da Maria com o coração batendo na garganta. A dona Irene estava na cozinha. Pedi para falar com a Maria na varanda, a sós. A Maria veio, com olheiras fundas, parecia que também não tinha dormido. Ela devia estar pensando que eu fui lá para dar sermão, ou para saber se ela tinha conseguido algo, mas pela cara dela já dava para ver que não. Sentei na mureta, segurei a mão dela, que estava gelada, e fui direto ao ponto, porque coragem a gente não estoca, a gente gasta de uma vez. "Maria, eu tenho uma proposta para te fazer." Ela me olhou assustada. "Que proposta, Jânio?" "Casa comigo." Ela paralisou. A boca abriu um pouquinho, mas não saiu som. O vento balançou o cabelo dela e o tempo pareceu parar naquele quintal de terra batida. "O quê?" "Casa comigo, Maria," repeti com mais firmeza. "Eu assumo você, assumo a Helena. A gente casa no papel tudo direitinho. Eu cuido de vocês. Nunca mais você vai precisar ter medo de Zulmira nenhuma, nem de fome, nem de nada. Enquanto eu tiver força para segurar um alicate, não vai faltar pão para vocês. Eu fiz as contas, eu paro de dar meu pagamento para a avó, eu consigo." Ela puxou a mão devagar, como se tivesse levado um choque. Os olhos encheram de água, mas ela não sorriu. Ela me olhou com uma seriedade doída. "É por pena, Jânio?" Ela perguntou baixinho. "Você está fazendo isso para me salvar da zona?" "Porque se for por pena, eu não quero. Eu prefiro morrer de fome do que ser um peso que você carrega por dó." Eu segurei o rosto dela com as 2 mãos, olhando bem no fundo daqueles olhos castanhos que eu tanto gostava. "Não é pena, Maria. Acredita em mim. É claro que eu quero te salvar. Eu ficaria louco se te perdesse para aquele lugar. Mas não é só isso." "Então é o quê?" "É porque eu te amo, mulher." Soltei, e foi um alívio dizer aquilo em voz alta. "Eu gosto de você desde o tempo da escola,
desde que você me emprestou aquele lápis vermelho, mas agora é amor de homem. Eu quero acordar do teu lado. Quero ver a Helena crescer. Quero que a gente seja uma família. Não estou fazendo favor nenhum. Quem está me fazendo favor é você, se aceitar um pé rapado feito eu. Ela começou a chorar, mas dessa vez foi um choro diferente. Foi um choro de quem solta um fardo de 100 quilos das costas. Ela me abraçou pelo pescoço, escondeu o rosto no meu ombro e disse sim. Disse sim entre soluços. Entramos para contar para a família. Minha filha, você precisava ver a cena. Quando eu disse para Dona Irene que ia casar com a filha dela, a mulher quase caiu dura de emoção. Ela chorava, beijava minha mão, agradecia a Deus e a todos os santos. Para os irmãos dela, para o Cícero e para o Sebastião, foi uma festa. Eu era o herói deles. Mas o momento que me marcou mesmo foi com a Helena. A menina estava brincando no chão com um pedaço de madeira. Eu peguei ela no colo, levantei na altura dos meus olhos. Ela riu, com aqueles dentinhos fofos. Heleninha, eu disse sério. A partir de hoje, você não me chama mais de tio Jânio, tá bom? Ela me olhou curiosa. A partir de hoje, você é minha menina, minha filha. Pode me chamar de pai. Ela não entendeu direito, claro, era muito pequena. Mas abraçou meu pescoço com aquela confiança que só criança e bicho tem. E ali, com o peso dela no meu braço, eu me senti o homem mais rico do mundo. Eu não tinha um tostão no bolso, mas tinha uma família. A gente não perdeu tempo. No dia seguinte, na hora do almoço, corri no cartório para dar entrada na papelada. Foi tudo a toque de caixa. O juiz de paz marcou para dali a 20 dias. E ainda tinha um perigo maior, que me tirava o sono. O tal do edital de proclamas. Pela lei, o cartório tinha que pregar o nosso nome na parede, num quadro de avisos, para a cidade inteira ver. E se alguma daquelas amigas fofoqueiras da minha avó, que viviam batendo perna no centro, batesse o olho no nome Jânio ali, a casa caía antes da hora. Sim, minha filha, essa parte exigia sangue frio, manter a boca fechada. Eu sabia que se a avó Angélica sentisse o cheiro do que eu estava tramando, ela botava a cidade inteira contra mim e principalmente contra a Bia Maria, antes da gente chegar na esquina do cartório. O golpe tinha que ser dado no silêncio. Também não contei para minha mãe, coitada. Não por falta de confiança, mas por medo da doença dela. A dona Aparecida não tinha filtro, ela falava sozinha, repetia as coisas igual papagaio. Se ela soltasse "o Jânio vai casar" no meio da sala, a avó pegava no ar. O segredo tinha que ser absoluto. Só quem soube foram minhas irmãs. Chamei a Lourdes e a Terezinha num canto do quintal, bem longe dos ouvidos da velha, e contei. A Lourdes chorou de emoção e de medo, a Terezinha ficou rindo nervosa, mas as duas juraram pela alma do nosso pai que não iam abrir o bico. Elas seriam minhas cúmplices. O meu plano, na minha cabeça de rapaz de 21 anos, parecia perfeito. Eu pensava assim: vou casar, passar a noite de núpcias num hotel para dar dignidade para Maria, e no sábado de manhã eu chego em casa com ela e com a Helena. Eu achava que, com a certidão de casamento na mão, a avó não ia ter o que fazer. O fato estaria consumado. Eu ia dizer: vó, essa é minha mulher e ela vai morar aqui comigo no meu quarto. E tinha a questão do dinheiro, que era o mais importante. Eu tinha planejado tudo. Ia continuar ajudando a dona Irene e os meninos lá na vila, claro. Não ia deixar eles na mão. Mas o grosso do meu salário, aquele dinheiro que eu entregava todo santo mês na mão da avó Angélica para ela administrar e dar para a igreja, isso ia acabar. A partir de agora, eu entregaria o dinheiro na mão da minha esposa e da Lourdes, para elas cuidarem da casa. A avó ia perder o cofre. Eu me sentia muito homem, muito dono do meu nariz fazendo esses planos. Mal sabia eu que a realidade ia ser bem mais dura. Esperei a sexta-feira chegar com o coração na boca. Naquela manhã, me arrumei todo, botei a camisa engomada. A avó Angélica me viu na cozinha e estranhou. Vai para onde desse jeito em dia de semana, Jânio? O seu Arlindo me mandou ir numa reunião na prefeitura, vó.
Coisa de gente grande, exigiram roupa boa. Menti, sem tremer a voz, olhando para a xícara de café. Ela resmungou qualquer coisa, desconfiada, mas engoliu. Dei um beijo na testa da minha mãe, apertei a mão das minhas irmãs com força, trocando aquele olhar de segredo, pedi a bênção da avó, que era de costume naquela época, e saí. Fui para o cartório encontrar a Maria, tremendo de ansiedade, mas com a sensação de que estava cometendo o crime mais bonito da minha vida. Pois é, minha filha. O papel foi assinado. O juiz falou aquelas palavras bonitas. A gente assinou o livro. E, de repente, eu era um homem casado. A Maria estava linda, viu? Com um vestido simples, creme com detalhes azul claro, que a dona Irene tinha reformado para ela, e uma fitinha branca no cabelo. A Helena estava no colo do tio Cícero, batendo palminha sem entender nada, mas rindo, porque via a mãe sorrir. E a dona Irene estava sentada. A gente não teve festa, não teve bolo confeitado, não teve nada dessas pompas de rico. Mas eu não ia deixar o dia passar em branco, né? Quando saímos do cartório, com o papel assinado na mão, levei todo mundo, a dona Irene, os meninos, a Helena, numa lanchonete ali da praça. Paguei lanche para a tropa toda com o maior orgulho. Foi um banquete de coxinha, pastel de carne fritinho na hora e aquela garapa gelada com limão para descer redondo. Aquele lanche teve gosto de vitória, minha filha. Depois que todo mundo comeu, coloquei a família no ônibus de volta para a vila e fiquei ali no centro, só eu e a minha esposa, para começar a nossa vida. O seu Arlindo, meu patrão, até que foi generoso do jeito dele. Me deu 2 dias de folga, a sexta e o sábado, sem descontar do salário. Disse que era meu presente de núpcias, mas vou te confessar uma coisa aqui, entre nós, minha filha, que eu guardei só para mim esse tempo todo. Lá no fundinho do meu coração, eu tinha uma esperança boba. Como ele era dono de metade dos prédios do centro, com tanto apartamento fechado juntando poeira, eu achei que ele ia se compadecer e me emprestar uma chave, sabe? Nem que fosse um quartinho de despejo, só para eu passar a primeira noite com a minha esposa, com um pouco de dignidade. Mas que nada. Fiquei esperando a oferta e ela não veio. Entendi ali que rico não tem esse tipo de coração, não. Para eles, negócio é negócio e favor não existe. Fiquei decepcionado, engoli a mágoa seco e tive que me virar com o meu bolso mesmo. Juntei uns trocados suados e paguei uma noite num hotelzinho barato ali perto da rodoviária. Não era luxo, longe disso, mas tinha lençol limpo e um chuveiro quente. E foi ali, naquela noite, que eu entendi a diferença entre o pecado e o amor. Com a Maria, minha filha, não teve aquela afobação, aquela sujeira que eu sentia no sobrado da Zulmira. Foi uma coisa de alma. A gente se olhava e parecia que conversava sem abrir a boca. Ela, que tinha sofrido tanto na mão do Valdeci, que tinha sido abandonada grávida, se entregou para mim com muita confiança. Eu prometi para ela, ali no escuro daquele quarto simples, que eu nunca ia abandonar ela. Que a gente ia comer o pão que o diabo amassou se precisasse, mas ia comer junto. No dia seguinte, sábado de manhã, acordei me sentindo o rei do mundo. A coragem do homem casado é uma coisa engraçada, né? A gente acha que pode tudo. Peguei a Maria pela mão, a gente buscou a Helena na casa da sogra e fomos caminhando em direção à minha casa. O meu plano estava traçado. Eu ia chegar, apresentar minha família e dizer que elas iam morar comigo. A avó Angélica ia ter que engolir, mas a vida, minha filha, ela gosta de rir dos planos da gente. Quando chegamos no portão de casa, a avó Angélica já estava lá, varrendo a calçada dela. Parecia que estava esperando. Quando ela viu a gente virando a esquina, eu, a Maria e a Helena no colo, ela parou a vassoura no ar. Ficou estátua. Depois ela andou bem rápido, quase correu. Parou na nossa calçada. Cheguei perto, o coração batendo na boca, mas tentando manter a postura. "Bença, vó!" falei, estufando o peito. "Essa é a Maria, minha esposa. Nós casamos ontem." Mas se você quer saber o que a avó fez com a gente ali na frente de casa, a humilhação que ela fez,
eu e a Maria passar e como eu reagi, escreva parte 3 nos comentários. E eu já vou adiantar uma coisa. Na próxima parte, a loucura da minha mãe vai fazer sentido. Aquela mulher não era totalmente louca como todos pensavam, é feio dizer. Inclusive eu. O que a gente descobriu vai te deixar de queixo caído. Te espero na parte 3 para ver o final dessa história maluca que foi e que é a minha vida. E para você, mulher que assistiu todo esse relato, temos uma notícia maravilhosa. Depois de tantos pedidos sobre as dúvidas da menopausa, criamos um verdadeiro tesouro. O e-book Menopausa, o guia completo. 5 suplementos que você não vai se arrepender de experimentar. Minha filha, criamos esse guia para ajudar todas as mulheres a passarem por essa fase com dignidade e qualidade de vida. Você vai entender tudo sobre menopausa de forma clara, conhecer os 5 suplementos essenciais que realmente fazem a diferença, com protocolos testados, explicações sinceras sobre reposição hormonal e orientações sobre baixa libido. Incluímos um guia prático de onde comprar cada item, o que precisa de receita médica e o que não precisa. E tem bônus especiais, fórmula para os cabelos não ficarem brancos e dica poderosa para acabar com o melasma. Esse guia casa perfeitamente com o nosso outro tesouro, 100 chás das avós para diversos males, que tem receitas especiais que também ajudam durante a menopausa. Imagina ter os 2 conhecimentos na palma da sua mão? Para conhecer esses livrinhos preparados com tanto carinho, clique no link fixado no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Atenção! Estes livrinhos são digitais, não chegarão em sua casa via correios. Que Deus abençoe você e sua família.